Mas, Jackson, eu quero aproveitar a sua presença para falar sobre a situação de Santa Catarina. Lá, o Carluxo resolveu ser candidato ao Senado, com aval, evidentemente, da família Bolsonaro, que quer formar uma bancada ampla para confrontar principalmente o Alexandre de Moraes, não os outros, como a gente está vendo. E ele, que sempre foi vereador, né, na cidade do Rio de Janeiro, na capital fluminense, não é o seu domicílio eleitoral, ele foi se meter lá para disputar uma das duas vagas. E aí já havia um acordo lá para Carol Detoni, que é uma deputada federal alinhada ao bolsonarismo, ser a candidata para o Senado pelo PL. E o Espiridião Amin, que não é do PL, ele é do PP, certo? Ele seria Isso, ele seria o outro candidato desse mesmo grupo. Mas Jair Bolsonaro bateu o martelo, ficou, portanto, depois de muito nhenhenhé, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro, e o Espiridião Amin ficou fora desse grupo, o que gerou até umas críticas por parte da cúpula do PP, que é o partido do Ciro Nogueira. Como é que está essa situação agora? Qual é a sua análise? Então, ainda lá em abril de 25, numa entrevista, se eu não estou enganado, ao Léo Dias, o presidente Jair Bolsonaro, na época, falou que as vagas de Santa Catarina, ele apontou que seria interessante ter Carol Detoni e a deputada Júlia Zanata como candidatas. Mas depois, passando algum tempo, ele mudou. Carol Detoni, e aí surge o nome de Carlos Bolsonaro, né? E então, Carlos Bolsonaro já começa, a própria Carol Detoni começa a trabalhar junto com Carlos Bolsonaro aqui no estado, a ideia dele vir para cá. Em Santa Catarina, inicialmente, houve muita rejeição ao nome de Carlos Bolsonaro, né? Havia uma rejeição bastante elevada, justamente por essa ideia de oportunismo político, né? Dele vir para cá justamente para poder conseguir essa vaga e tirando a vaga de um político tradicionalmente catarinense que poderia estar ocupando essa vaga. Mas, ao longo do tempo, surge, então, Carol Detoni e Carlos Bolsonaro, e num acordo, segundo o próprio governador Jorginho Melo, uma vaga do Senado seria indicação dele, Jorginho Melo, e a outra seria indicação do presidente Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, o ex-presidente Jair Bolsonaro acabou indicando o Carlos, e o Jorginho acabou indicando o Espiridião Amin, que era um acordo junto com o PP. Né? E aí acabou que isso causou, né, em Santa Catarina, um alvoroço muito grande na política, porque a Carol Detoni ela é uma das preferidas do eleitor catarinense, da direita catarinense, para essa vaga. Naquela ocasião, ainda teve uma discussão com a deputada estadual Ana Campanolo, que chamou atenção para essa situação, né, que acabariam tirando a vaga de Carol Detoni para colocar o Espiridião Amin na chapa. Isso realmente mexeu com a direita em Santa Catarina, e aí, diante dessa pressão, dessa fervura, digamos assim, acabou-se ali decidindo, então, por não ter acordo, e o PL ir com uma chapa pura, com Carol Detoni e Carlos Bolsonaro ao Senado, e tirando o Espiridião Amin desse jogo, dessa chapa, né? Você acha que tudo isso vai acabar sendo prejudicial para Carol Detoni? Porque como é que está a pesquisa? Saiu uma pesquisa mapa que mostra ela em terceiro, é isso? Carluxo em primeiro, Espiridião de Amin em segundo e Carol Detoni em terceiro? Se eu estou enganado, pode me corrigir. Não, Carlos, né, essa pesquisa mapa, ela teve como resultado Carlos Bolsonaro em primeiro, né, com 29,7% dos votos, do primeiro voto, digamos assim. Vamos falar até do geral, né? O Carlos Bolsonaro estaria com 46,7%, porque lembrando que são dois votos, né? Dos votos, Carol Detoni 43,9% e o Espiridião Amin 43,8%. Então, praticamente os três estão empatados. A margem de erro dessa pesquisa foi de 3,5%, 3% para mais e para menos. Então, estão bem embolado essa disputa. Uhum. E a minha percepção, Felipe, é que eu vejo a prioridade de eleição para Carlos Bolsonaro. Eu acho que o bolsonarismo em Santa Catarina ele é muito forte e eles vão fazer de tudo para que Carlos Bolsonaro tenha garantida a sua vaga como senador em Santa Catarina. Nem que para isso eles precisem tirar a Carol Detoni. Porque eu sempre eu chamei a atenção de que se Carol Detoni ela tiver muito bem nas pesquisas e que ela possa atrapalhar uma candidatura de Carlos Bolsonaro, ela pode ser sacada dessa chapa, substituída até pelo próprio Espiridião Amin, lá no 45 do segundo tempo, dentro das convenções, digamos assim, já, para que ele possa, o Carlos Bolsonaro, concentrar os votos do PL em Santa Catarina, o que daria para ele uma eleição tranquila ao Senado. Hoje,
Nesse cenário, ele tem risco, sim, até porque, com o decorrer da campanha, início de uma campanha eleitoral, a tendência é que ele seja o alvo, né, de todos os outros candidatos, por ser de fora, né, por estar vindo para cá nesse oportunismo político. Então, a minha percepção é que ele deve diminuir o percentual dele, enquanto outros candidatos devem aumentar o percentual. E se eles perceberem até as convenções, né, através das pesquisas, que a eleição de Carlos Bolsonaro pode colocar a eleição de Carol Detoni, né, pode colocar em risco a eleição de Carlos Bolsonaro, a candidatura de Carol Detoni, colocar em risco a eleição de Carlos Bolsonaro, eu não tenho dúvidas alguma que eles vão sacar Carol Detoni e garantir que Carlos Bolsonaro seja o eleito do PL em Santa Catarina. Pois é, tá disputado lá, portanto, esse páreo, e olha que é difícil mensurar em pesquisa a eleição para Senado. Agora você tem um estado mais antipetista e uma disputa aí por essas vagas. Se não tivesse o Carluxo, a Carol Detoni estaria muito mais garantida. Então houve uma reclamação, houve uma peitada, mas a família Bolsonaro quer encaixar o Carluxo por lá, que é mais fácil. Vamos ver no que vai dar. O que será que os catarinenses vão fazer? Escreva aí no chat, se você fosse catarinense, o que você faria? E só para a gente encerrar, um registro rápido, e claro que eu vou querer muito mais a presença do Jackson Laurindo aqui nesse programa, mais adiante, nesse ano eleitoral, para ir dando a sua análise a respeito desse páreo e também das questões nacionais. Eu preciso registrar, pode colocar aí na tela a primeira postagem, que é a da Transparência Internacional Brasil, porque foi publicada ontem a decisão do ministro Dias Toffoli pelo arquivamento definitivo da investigação contra, né, a gente fala sobre a Transparência Internacional Brasil, petição 12.061, no STF. Desde outubro de 24, a PGR já havia se manifestado pelo arquivamento. E eu quero registrar que isso foi uma campanha durante 7 anos, né, que a transparência fala a respeito do surgimento da fake news, mas mais de 2 anos de investigação, de retaliação, de exploração de narrativa falsa e acusação mentirosa na imprensa. E eu, há mais de 2 anos, em fevereiro de 2024, fiz uma matéria de capa na revista que eu dirigia, matéria inteiramente feita por mim, a história da fake news contra a Transparência Internacional. Vocês estão vendo o título aí, o subtítulo era Como a narrativa foi plantada, vazada, refutada e requentada na PGR e no STF para retaliar a ONG anticorrupção. Tenho muito orgulho dessa matéria, porque muitas vezes na imprensa a gente vê ou porta-voz do sistema explorando narrativa falsa imposta de cima com acusação mentirosa, ou setores da imprensa que não dão muita bola, não vão analisar, simplesmente repercutem aquilo que está sendo decidido nos tribunais superiores. E eu fui lá analiticamente, ponto a ponto, para refutar aquelas narrativas e agora tudo se confirma mais uma vez. Teve parecer da PGR favorável ao arquivamento, teve do Tribunal de Contas da União da área técnica e agora o jornalismo aí está mais do que nunca comprovado. E é o que eu busco fazer aqui diariamente nesse programa, antecipar para vocês as verdades inconvenientes que o poder tenta esconder. Eu preciso encerrar porque o tempo já esgotou. Jackson Laurindo, muito obrigado pela sua presença, boa noite, bom trabalho. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade, um bom trabalho e uma boa noite a todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.